Eu tenho 24 anos de política e eu realmente já falei isso para muitas pessoas. Eu nunca vi um vereador fazer um trabalho desse, entregar com respeito à própria cidade. Quando eu falo respeito à própria cidade, que chegou para mim na minha casa, e óbvio que eu tive acesso antes, eu poderia pegar 300, 500 e espalhar, né, e distribuir, mas chegou na minha casa, dentro do envelope, na minha caixinha, né, quando eu também vi de outras pessoas sendo espalhado na rua. Quando eu falo respeito com a cidade, com a população, que você não gera lixo. Isso é um conteúdo, isso é uma prestação de serviço de um vereador que trabalhou não só os 4 anos. Eu falo que ele vem trabalhando desde, que eu sei da história dele, desde 2012, e ele vai me corrigir se eu estiver errado. Já passou pelo meu sofá por várias vezes, mas hoje, digamos que a entrevista, a pauta é a corrida agora pela campanha. O currículo do homem, vou deixar aí para vocês vão ver, tá? É extenso. Comigo hoje, mais uma vez, Jamir Khalili, que está aí como candidato a vereador pelo PP, Isso. Progressistas, maravilhoso. Jamir, antes da gente falar das outras coisas, quando é que você chegou, sempre você teve em mente fazer esse material, que é um respeito a toda a população? Ô Lu, primeiro, obrigado novamente por estar aqui, né? Você sabe que eu sou seu admirador, nós somos amigos e eu gosto muito do seu trabalho e é sempre bom estar ao seu lado. Eu sempre prezei por uma coisa, que é a transparência, é falar o que eu faço para as pessoas também controlarem, né? Elas poderem também fazer um julgamento. Então, depois de 3 anos e meio de mandato, a gente quis entregar um material para aquelas pessoas que votaram em mim, para aquelas pessoas que acompanharam o meu trabalho e até para as pessoas que não acompanham ou estão no lado adversário, verem de fato as coisas que a gente fez. É sempre importante, né? Qualquer profissão que você tem. Eu sou professor da Universidade Federal, ao final do ano eu tenho que fazer um relatório do meu trabalho, né? Existe lá o RIT, a gente chama de RIT, que é um relatório anual do trabalho. Se você presta um serviço, você faz um relatório de tudo que você fez. Então, nós fomos, há 4 anos atrás, pedir esse voto de confiança. Agora chegou a hora de prestar contas do que a gente fez. Então, nós fizemos um material super completo, organizado, sobre as pautas que nós defendemos no mandato, os resultados que a gente atingiu, o problema que a gente enfrentou, o resultado que a gente teve como objetivo. Isso por quê? Porque a gente tem esse carinho com o trabalho que a gente faz. A gente quer que o trabalho realmente resolva o problema, que as pessoas entendam o que a gente fez, especialmente para aquelas pessoas que gostam de política. Elas saberem, falar assim, olha, eu quero votar numa pessoa que fez alguma coisa. Então, esse é um relatório de trabalho do que a gente fez. Então é uma prestação de contas mesmo. E aí, ter o trabalho, eu sei que dá trabalho, de envelopar, de grampear e de caixa a caixa. Isso. Né? Isso é quando eu falo que é respeito à população, que não gerou lixo. E é um material que é caro. Isso. A gente sabe também que tem muitos que falam assim, não vou gastar com isso não, que as pessoas vêm. Não. Você poderia ter deixado só na internet, você poderia ter sido só um online para distribuir, mas ficou um trabalho de excelência. Deu trabalho? Nossa, deu muito trabalho. Primeiro que é o seguinte, nós ao longo do mandato fomos economizando para fazer essa prestação de contas, né? Tem o salário de vereador, eu fui colocando um pouquinho para poder fazer essa prestação de contas. Também contamos com a ajuda de amigos, de apoiadores que colaboram. Como? Por exemplo, a gente comprou os envelopes e na hora de envelopar, a gente chamou os voluntários, né? As pessoas que são amigas, que gostam, que estão nos ajudando para poder fazer isso. Por que a gente fez dessa forma? Porque a gente entende que esse é um material, mais uma vez, é um material de trabalho.
não é só um material de divulgação, não é uma panfletagem que a gente está fazendo. Nós estamos indo na casa das pessoas mostrar isso, porque a internet, o algoritmo, ele seleciona, né, o que é que a gente vai ver. Um miolinho. E as casas das pessoas, ainda o papel é muito importante. E é um papel que é reciclável, se a pessoa quiser eliminar ela de forma correta, é fácil, não vai agredir ao meio ambiente. E ao mesmo tempo é essa ideia, né, de você enviar para a pessoa com esse cuidado dentro de um envelope, para que ela possa separar, né, dentro das coisas que ela recebe. Esse aqui é o material do vereador que chegou. Eu sou um servidor público, eu presto um serviço e eu estou chegando agora aquilo, né, o cliente, o eleitor, que é a pessoa para quem eu prestei esse serviço, que é para a cidade inteira. Agora, é óbvio que esse material não é tudo que a gente fez. Para isso eu tenho um site. Sim. Eu até falo assim, quantas pessoas têm um site? O que é o site? Não é para o cara ficar navegando ali. É para ele ter onde ele saiba o que eu fiz. Eu prestar conta de cada uma das minhas atividades. Inclusive, é o seguinte, quando tem polêmica, Lu, eu vou lá e faço uma postagem no site justificando essa polêmica, né? O Jamir teve um problema tal, votou assim. Eu vou lá e explico o meu ponto de vista. Não é nem para a pessoa só concordar comigo, porque às vezes ela vai discordar. Mas é que ela saiba que existe um diálogo com ela. Ali ela pode encontrar. Agora, dá um trabalho, porque você tem que fazer esses registros, você tem que redigir o texto, você tem que organizar, você tem que ter um designer. A equipe trabalhou muito para que isso chegasse na casa das pessoas. Exatamente. James, vamos falar, a gente chama ele assim porque é intimidade, tá? Vamos falar de algumas das prestações. E a galera sabe que eu sou muito ligado à pauta saúde. E daqui a pouco uma outra pauta que tem me pegado muito. 300 mil de emendas para a criação do ambulatório móvel. Como é que isso chegou? Como é que você pensou? Eu sei que ele já passou por vários locais. Esse meio deputado Caio Nácio, Centro Solidário de Educação Infantil Raio de Luz, e por aí vai. E presta serviços maravilhosos para a população. Como é que você pensou? Veio da onde? Já tinha uma ideia quando você era secretário? Fala pra gente. Ô Lu, essa ideia, ela não é uma ideia que eu criei, né? Já existe esses ambulatórios, né? O próprio SESI, SENAC fazem esses ambulatórios. Existe essa experiência no Brasil. O que acontecia? Nós visitávamos as escolas, a gente visitava as instituições de longa permanência, ia no distrito, conversava com as pessoas que estavam ligadas às pessoas em situação de rua e todos reclamavam a mesma coisa. A gente precisa levar no dentista, precisa de um dentista, traz um dentista aqui, precisa de um médico aqui, não é todo dia que precisa, a gente precisa... Então a gente foi vendo o seguinte, eles tinham essa carência. Essa carência, essa dor, né? A dor era, eu tenho aqui 200 crianças aqui na minha creche que precisa fazer o tratamento dentário, mas eu não tenho como tirar, o pai não tem como levar. Então nós pensamos muito, falamos assim, que tal se a gente pegasse essa ideia do SESI, do SENAT, de outros locais que a gente viu, e criarmos um ambulatório móvel, né, para levar... Deixa ele na porta da escola, faz todo o tratamento com as crianças, depois ele vai para outro lugar, atende distrito, pessoa em situação de rua. E aí nós conversamos com o deputado federal, Igor Timo, que era o deputado que a gente estava ligado na ocasião, e falamos com ele, ele topou a ideia, nós conversamos com o prefeito André, falamos assim, prefeito, nós podemos mandar uma emenda para o município e criar esse ambulatório móvel? O André falou assim, não, sim, a Secretaria de Saúde deu ok, então nós pegamos essa emenda, idealizamos o projeto junto com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Administração, colocamos ele em funcionamento e começamos a fazer. A experiência é tão positiva, Lu, que o Samaritano fez agora até o dobro do tamanho, para fazer esse atendimento comunitário. Outras cidades têm me ligado, a gente também quer fazer e tudo. O objetivo que a gente queria foi alcançado. Espalhar a ideia. Exatamente. E nós fizemos um experimento, porque nós ficamos com medo. É lógico que dinheiro público é muito sério. Então nós falamos assim, vamos fazer um experimento com uma coisa menor, de 300 mil reais.
que atendesse, que fosse viável. Olha, a experiência foi ótima. Nós já descobrimos, inclusive, assédio sexual pelo ambulatório, porque no tratamento de dentário feito, né, nas escolas, identificou ansiedade, problema que depois gerou outras investigações e se descobriu, né, assédio, descobriu exploração. Então, assim, é um trabalho que ele vai muito além só do tratamento. Eu falo o seguinte, Jamil, quando eu vi essa ideia do ambulatório móvel, chega esse serviço e a comunidade é carente. Uhum. Ela precisa ser acolhida. E às vezes o dentista, o médico que está ali, além de ele trabalhar fazendo as funções, ele age também como psicólogo. Com e certeza. chega aí nessas questões que você disse. Outra pauta que eu acho extremamente importante, que foi a questão da desburocratização, que você é um cara ligado ao desenvolvimento, tem a lei do QR Code, que para mim também vem outra pauta muito interessante, que daqui a pouco eu quero que você fale, que é a questão da fiação, mas é a desburocratização da galera que queria criar uma empresa, mas tinha uma dificuldade muito grande. Ô Lu, o que eu vejo muito, e isso tanto no serviço público quanto na iniciativa privada, as pessoas perdem muito tempo gerenciando atividade meio. Então, o que eu vejo muito? Né? A gente passa muito tempo em papel, passa muito tempo criando obstáculos, né? Superando obstáculos para poder fazer aquilo que é a nossa vocação. Então, a pessoa quer vender e aí tem um tanto de burocracia para poder ele fazer. A pessoa quer produzir, né? O servidor público quer trabalhar, não tem tantos obstáculos, tem que preencher tanto papel, tem que fazer tanta coisa. Uma pilha de papel para você fazer. Essa é uma dor que eu tenho, pessoal, eu não dou conta. Eu fico pensando assim, poxa, eu podia estar fazendo uma coisa útil, tô aqui preenchendo um papel, fazendo uma questão que era para poder estar facilitada, né? Para que eu preciso entregar isso? Por que eu tenho que pautar pela desconfiança? Hoje, a gente vê tudo na desconfiança, na base da desconfiança. Então, nós pautamos assim, vamos pautar o contrário, vamos pautar pela confiança. E aí nós criamos uma série de regulamentações para desregulamentar, para facilitar a vida da pessoa, para que ela possa ter facilidade para trabalhar, que ela não fique preocupada. Aí tá a lei dos escritórios virtuais, né? Hoje o cara é representante comercial, às vezes ele é médico, e ele não tem um local fixo de trabalho. E aí o que acontecia? Ele tinha que ir lá registrar um local de trabalho. Não, agora tem os escritórios virtuais, os coworks, a lei do QR Code para tirar aquela papelada. Você chega ali na Isabela Fraga, tudo lindo, maravilhoso. Aí tem um papel lá assim, vigilância sanitária. Às vezes você vai num lugar moderno, né? Aí tem um papelão lá, alvará de licenciamento. Poxa, isso não pode ser uma questão que você coloca lá um documento eletrônico, um local com um QR Code, com o Código de Defesa do Consumidor no tablet para a pessoa acessar. Olha, cadê? Tá aqui. Tá, exatamente, não precisa ficar essa exposição desnecessária. Ou se a pessoa quiser, ela pode expor de outra forma, de outra estética, desde que seja acessível. Você falando, eu vi algumas pessoas que tinham a vontade de empreender, mas esbarravam nessas burocracias. E aí tem muita mulher, e aí eu dou um exemplo da Mart Cakes, né, que fazem bolos maravilhosos, e foi na época da pandemia, muita gente não podia sair de casa também, abria sua empresa, mesmo que fosse dentro de casa ou até fora, e eu conheço pessoas que falam assim, foi uma mão na roda. Por que empecilhar a vida do ser humano? E você veio com essa lei, igual a lei do QR Code. Quantos lugares você chega para... eu quero pedir... Cadê o cardápio? Fica muito mais tranquilo. Fica ali. muito mais tranquilo. E a gente vê assim, o brasileiro, né, ele é muito criativo.
E ele tem como ganhar a renda, né, aumentar a renda através de outras atividades. Exatamente. Então, a gente tem essa preocupação, tem uma defesa do comércio muito forte, porque o comércio é um fator de desenvolvimento da nossa sociedade. Não é que o empreendedor não tenha que seguir regras, mas ele tem que seguir regras úteis, regras extremamente que sejam as necessárias. O município não pode ser aquele que atrapalha a vida do comerciante. Ele tem que facilitar. Óbvio que tem que ter regra, tem que respeitar, né, questões como segurança, como questões sanitárias. Nós não somos contra isso, não. Nós somos favoráveis que tenha que se aceitar isso. Só que há soluções mais simples para a vida do empreendedor e das pessoas que elas querem trabalhar. James, você é um cara que é extremamente preocupado com as doenças raras. Tu disse aí um post seu sobre o dia de conscientização da síndrome de Edwards. Queria que você explicasse isso. Ô, Lu, vou explicar de maneira geral, né, a importância dessas pautas. Sim. Por que essa questão, né, hoje a gente tem chamado, a gente chama de doenças raras, mas inclui não só doenças raras, mas transtornos, síndromes, que são questões que não envolvem só aquele que é afetado, né? A gente chama de crianças atípicas ou de pessoas atípicas. Todos nós podemos termos isso nas nossas casas. Qual que é o maior desafio, né? Essas pessoas, elas têm que ter acesso a uma medicação especial, elas têm que ter acesso a uma educação especial, elas têm que ter um acesso a uma mobilidade especial. Muitas vezes, e quando a gente atua nessas causas, a gente vê assim, 90% das vezes são as mães, são mulheres que estão envolvidas nisso. Muitas vezes não podem trabalhar. Então precisa pensar em assistência social para elas, precisa pensar em como que a gente vai amparar essas famílias, porque você tem que levar no médico, você tem que fazer terapia, você tem que aceitar e administrar crises. Porque uma criança com uma doença rara, às vezes um TDAH, né, que é um transtorno, uma síndrome, um autismo, essas crianças, ou mesmo os adultos, né, elas passam por um momento de crise e a pessoa tem que se dedicar àquela crise, com amparo, com afeto, com carinho. Então a gente vê que é uma causa que estava esquecida no debate político. E eu até brinco com as pessoas, falam assim, tudo virou política. Mas quando você coloca na seara política, aquilo ganha relevância e ganha política pública. Eu nunca vi nenhum outro vereador tocar nesses assuntos. Depois que você puxou a fila, eu estou ouvindo alguns falar. Agora, e até outros pré-candidatos. Assim, a importância disso, Sim. Entendeu? Porque sempre teve pessoas que estavam preocupadas ali com pessoas com deficiência, que estavam preocupadas com o autismo. Isso sempre teve, mas esse encarar de frente, encarar isso como uma bandeira, colocar isso na primeira página, né, do jornal e falar, essa aqui é uma pauta, essa aqui é uma bandeira, que é cuidar das pessoas, né? É ter carinho com as pessoas, especialmente aquelas que mais precisam. Isso faz com que isso chame atenção e vire política pública. Eu falo até, eu acompanho várias associações de mães de atípicos, associações de defesa de proteção aos autistas, o pessoal da Ecovila, né, que trabalha com essa questão. O que eu vejo? Esse trabalho sempre foi muito voluntário e o Estado sempre tratou isso na base do deixa que eles fazem. Quando a gente coloca isso na política, né, tinha o Eduardo Barbosa, que era deputado federal aqui em Minas, que era da APAI, tem a Mara Gabriele, que é uma senadora de São Paulo. Quando isso vai para a política, o Marcelo Aro também, né, que é uma personalidade. Tem uma verba de mais de 500 mil. O Dimas, né, que é o meu deputado federal hoje, o Dimas Fabiano, mandou 500 mil para a saúde e esse valor vai ser destinado lá para a ecoterapia. Todas essas pessoas
que lideraram isso, e a gente hoje falando disso, fez com que outras pessoas se interessassem e isso começasse, né, a entrar nas políticas públicas, porque é muito importante. As mães ficam muito vulneráveis nessa situação. James, você falando de mães, mulheres, tá aqui defesa da mulher. A lei do Maio Furta-Cor tem defesa da infância e juventude, mas antes de você falar desses dois, é uma questão que me pega porque eu vivo isso todos os dias, que é o cuidado com o idoso, né? Eu vi isso ser muito agravante, digamos, na época da pandemia, que eles foram os mais afetados. Exatamente. Né? Eles não eram muito bem cuidados. Vi também a falta de tato. Quando tinha 5 dias que meu pai tinha falecido, eu tive que levar minha mãe a alguns órgãos para resolver coisas burocráticas e a falta de tato, de zelo para com atendentes. Como é que se enxerga o idoso, o tratamento do idoso hoje em dia no país, na cidade? Ô Lu, essa é uma questão assim, você até me perguntou antes, né? Como é que isso chegou em você, né? Eu falo que boa parte das pautas do nosso mandato, elas vieram de parceiros nossos que começaram a demandar e a gente encarou na linha de frente essas ações. Há muito tempo nós temos auxiliado o Instituto Nosso Lar, que é uma instituição que tem Alpercata, mas atende os idosos de Governador Valadares, na parte jurídica. E eu tenho um pai de uma grande amiga minha, o Paulo, ele pai da Dani, ele passou a ser conselheiro lá do Santa Luzia. E ele me ligando sempre, e o pessoal do Instituto Nosso Lar ligando. Então a gente viu, né, uma grande necessidade de encarar essa política de assistência social, que é a proteção ao idoso, especialmente nas instituições de longa permanência. As regras mudaram, tem muitas exigências sábias, inclusive. Mudou a forma, né? Quem vai financiar, agora dia 27 de agosto vai ter o seminário sobre financiamento desse tipo de política. E a gente foi se envolvendo nessa causa. É desafiador para todos nós. O idoso, né? Eu falo que o idoso ele começa assim, você tem uma criança, né? Ela não faz nada e tem vários problemas, tá sem dente. O idoso, né? Esse retorno, né? Ele fica, a memória dele fica com mais dificuldade, a vida dele fica mais lenta. Mas é uma fase da vida muito importante, que inclusive nós precisamos dar qualidade de vida e funcionalidade. E isso implica política pública voltada para o idoso. Daqui 30 anos, nós vamos ser 60% da sociedade idosos, porque está nascendo cada vez menos criança, nós estamos vivendo cada vez mais. Então, também é um pensamento sobre como isso vai se dar nas nossas vidas, lá na frente, que é o respeito, que é a paciência, que é a tolerância. Isso não é só para a pessoa que está atendendo, é um aprendizado para nós também, porque nós acabamos ficando impacientes, né? Você está no trânsito, os nossos pais, tem hora que você vai e perde a cabeça, fala assim, pelo amor de Deus, como a gente perde também com as crianças, né? Eu acho também que a gente tem que idealizar menos e sermos mais, temos mais autoconhecimento da forma como nós somos. E a gente vai vendo, né, na seara jurídica, vai vendo lá a agressão ao idoso, a família que maltrata, o pai, o filho que maltrata. Então essas coisas foram vindo até o mandato. Um vereador não pode fazer tantas coisas, mas a gente resolveu encarar essa questão do idoso através das instituições de longa permanência, fizemos uma audiência pública, eu tenho acompanhado o trabalho, não de todas, porque eu não dou conta de acompanhar de todas, porque é muito trabalho, Lu, é muita coisa, mas nós temos colocado essa questão, né, em visibilidade, trazendo para ser visível, né, essa questão do idoso. Como cuidar, né, como regulamentar isso, como proteger, como também exigir do município, né, as suas obrigações. Então a gente tem trabalhado nisso e eu vejo que é uma questão que vai nos envolver no futuro, né? Porque o futuro é esse. Totalmente. James, tem um assunto que eu acho bem delicado e tem se tornado muito recorrente
Porque eu vejo que cada dia mais está crescendo, aqui em Valadares e outras cidades também, são as pessoas em situação de rua. Uhum. Por exemplo, você não consegue mais sentar em algum lugar. Aqui a cultura que é muito barzinho com mesa na rua. Durante o dia você vê várias pessoas na porta de bancos, não pode ter uma marquise e tal. E muitos também acabam infringindo algumas normas e leis. Como é que você enxerga? Qual que seria a solução para essa quantidade porque você garra no Ministério Público, você não pode tirar, você tem... Como é que fica isso? Ô Lu, esse é um desafio de todas as cidades médias e grandes. Talvez as cidades menores, né, tenham um desafio menor nesse sentido. Veja, eu falo que é o seguinte, esse é um desafio complexo. O que é um desafio complexo? Para a gente entender, porque existem desafios que são simples, existem desafios que são complicados, mas tem desafios que são complexos. Desafios simples são aqueles desafios que a gente já sabe como solucionar, né? O desafio, muitas vezes, da educação é você ensinar a criança, né? Colocar aula de reforço. Tem aqueles que são complexos, que exigem da gente mais sabedoria, mas existe um protocolo. O desafio das pessoas em situação de rua, e eu quero deixar isso bem claro aqui, ele é complexo. Ele não tem uma solução única, ele não tem uma solução perfeita. Por quê? Porque ele envolve pessoas e cada pessoa tem uma característica. As pessoas em situação de rua estão na rua por motivos diversos. Existe aquela pessoa que tem um problema psiquiátrico, existe aquela pessoa que tem um problema com vício nas drogas, tem aquela pessoa que está porque não tem moradia, tem aquela pessoa que está ali na rua por falta de emprego, tem aquela pessoa que está ali na rua porque ela está sendo ameaçada. Então, para cada pessoa em situação de rua, nós temos que ter uma política e uma solução diferente. Por que muitas vezes a gente tem dois entendimentos que, a meu ver, são equivocados? Primeiro é a visão de que o Ministério Público, a Defensoria Pública, as instituições, por exemplo, a pastoral das pessoas em situação de rua, estão ali querendo que as pessoas fiquem na rua. Não, elas querem que se cumpram a legislação, que se aplique a regulamentação, a dignidade da pessoa humana. Porque se a pessoa está ali na rua, não é só tirar ela, porque ela vai colocar onde? Né? Você não trata isso dessa forma. Por outro lado, também nós precisamos entender, né, o argumento das pessoas que não estão em situação de rua, do comerciante. Poxa, o comerciante vai lá, faz um investimento, coloca na loja dele, daqui a pouco está tudo ruinado, tem fezes. Ele também tem que ter esse direito resguardado. Qual é a solução? A solução são ações múltiplas, que envolve uma questão econômica, porque hoje várias pessoas estão passando dificuldade. A mudança do nosso modelo econômico faz parte dessa resolução. A reconstituição das famílias, porque a gente precisa entender quem que está na rua por causa de um conflito familiar. Nós precisamos de ter instituições de tratamento das pessoas viciadas. A pessoa fala comigo assim, porque a pessoa é um drogado. De fato, né? Assim, um termo chulo, mas um termo corriqueiro, popular, ela é uma pessoa drogada mesmo. Agora, nós vamos fazer como para poder cuidar? Não existe instituição aqui na nossa região com preparo para poder tratar. Existem casas terapêuticas que são paliativos, né? E as igrejas fazem um trabalho maravilhoso nesse sentido. Mas qual é a política pública lá da saúde? Qual é a política pública da moradia? Qual é a política pública psiquiátrica para esse cenário? Qual é a política pública para a reconstrução da família? Não adianta, Lu, nós vamos chover no molhado. Eu quero falar, não acreditem em promessas vazias, simplificadas para tratar esse tema. Isso vou usar um termo, que isso é uma palhaçada. As pessoas que acham que é só varrer as pessoas. Deixa eu te falar, tem na rua advogados, médicos, professores. Não é uma questão
só porque o pobre, né? Porque as pessoas acham que é isso. Varre ali. Tem pessoas de todos os tipos, todas as nossas casas podem ser vítimas dessa situação. Então nós precisamos. Aí você me fala, eu não sou candidato a prefeito, mas o que eu faria se eu fosse prefeito? Primeiro, olhar para a assistência social. Lu, a assistência social, antes, ela era da primeira-dama. E eu tô falando da primeira-dama, não da nossa primeira-dama, a dona Andréia, que é uma pessoa espetacular. Tô falando da primeira-dama no passado, né? Sim, Não, hoje existe política pública para assistência social. Você tem que valorizar o assistente social, você tem que valorizar o psicólogo, você tem que dar estrutura física para atendimento. Nós já temos coisas que têm resoluções, mas nós precisamos investir. Por exemplo, tudo que recai sobre a questão das pessoas em situação de rua. Droga, atendimento psiquiátrico, crise familiar, auxílio, né, ao idoso, ao menor. Isso tudo você vai diminuindo as pessoas, a população em situação de rua. Agora, se fosse um problema simples, se houvesse mágica para poder resolver isso, se fosse só uma boa vontade, se fosse só uma questão de fulano é um bom gestor e ele vai resolver, Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Ipatinga, Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, Cascavel, Florianópolis, todos esses lugares estavam com esse problema resolvido. Eu duvido que você vá numa cidade e você não encontra. Não é governador Valadares. Esse é um problema sistêmico que, obviamente, que a prefeitura tem responsabilidade. Mas também falar que não está sendo feito nada, eu discordo, porque o assistente social está lá na ponta, fazendo o que ele tem que fazer e o que ele tem condições. Porque também é o seguinte, coloca o assistente social lá, ganhando um saláriozinho ruim, para fazer um trabalho que é essencial, a sociedade tem que começar também a amadurecer nesse aspecto, Lu. Levar a sério as políticas públicas. Não é mágica, não é qualquer coisa que resolve o problema. Que é o seu melhor dando o pior. E não é por aí. James, você é um cara, acho que é o nosso vereador mais jovem, né? Não, sou não. Eu acho que o Jefferson Madureira é mais jovem. Tá, mas você é um cara jovem que lida e tem essa conversa com o jovem, e você é o pai da CAV, que trouxe a cidade movimenta, os jogos, e isso traz uma economia muito grande. Ao mesmo tempo, também a gente esbarra com pessoas de pensamentos que acham que só faz barulho. Como que vê a CAV? Você empenha ali, você movimenta. Como é que você enxerga como vereador a CAV hoje sendo anualmente trazendo bons recursos para Valadares? Lu, eu sou um entusiasta das universidades, né, da juventude, acho que sou pró, né, toda iniciativa que envolve essa galera, né, essa galera começar a produzir, e nesse entusiasmo necessariamente estão os esportes universitários. Eu acho que a gente precisa ver o esporte com um olhar estratégico, né? O que eu vejo muitas vezes é olhar esporte só como lazer, como algo secundário, como algo complementar. Não, eu penso hoje o esporte como algo central, estratégico nas nossas vidas. E eu sempre incentivei meus alunos e os estudantes a formarem, né, esses departamentos esportivos, participarem. Lá no início, né, eu falo assim, eu sou o pai, né, eu falo que eu sou o padrinho, porque o pai, né, o criador são os estudantes. Eles é que se organizaram para isso. E eu gosto de deixar isso claro, porque senão a gente tira o protagonismo dessa galera. Eu gosto do título de padrinho porque eu abençoei esse movimento, eu trabalhei por ele, eu lutei para que ele fosse desenvolvido na cidade. Ele está na cidade, né, pelo menos com a CAV uma vez ao ano, né, que é a Copa das Atléticas dos Vales, mas com a possibilidade de a gente trazer a Copa Medicina, os Jogos Jurídicos, a Engenharia,
e uma infinidade outros de eventos esportivos para Governador Valadares. E eu gosto dessa postura e desse meu papel de ser padrinho e não o executor, porque eu gosto de ver essa iniciativa, que é a criação dos esportes universitários. Infelizmente, e aí é o papel nosso de conscientizar, porque faz parte também da diversidade de opiniões sobre como uma cidade deve funcionar, muitas pessoas veem as Copas das Atléticas só sob o olhar daquela festa. Aquilo é o mínimo, Lu, porque olha só, essa festa acontece 4 dias no ano, mas agora eles estão treinando, agora eles estão organizando, agora eles estão montando o uniforme, eles estão vendendo esse uniforme para engarinhar fundos para as funções dele, eles estão utilizando as praças de esporte, eles estão utilizando as praças da cidade, eles estão desenvolvendo habilidade de dança, de música corporal, de equipe, de cooperação. São tantas habilidades sendo desenvolvidas ao longo do ano e tantas coisas que ocorrem, fora o impacto econômico. Nós hoje temos um evento que é entre os mais importantes da cidade, em atração de recurso, geração de emprego. Então eu estou muito satisfeito com o resultado. Fizemos uma homenagem na Câmara às atléticas, ao Fábio e ao Eduardo, que são, né, os agentes realizadores desses eventos. Eu penso, Valadares pode ter várias coisas. Agora está acontecendo os Jogos Estudantis de Minas Gerais. É isso, nós precisamos disso. Aí a pessoa fala assim, a juventude só fica no celular. Tá, mas quando a gente cria a opção dela não ficar no celular, vocês estão criando fato. E é importante, o esporte é importante o que as igrejas fazem. Aí eu falo muito, né, às vezes a pessoa que é até religiosa, porque eles consomem álcool. Eu falo assim, de fato consomem álcool, mas eles vão consumir de qualquer maneira. É pelo menos aliado ao esporte. E eu falo, criem no seio das religiões também atividades esportivas. O jovem, ele quer se movimentar, ele quer se relacionar, ele quer idealizar, ele quer realizar. Dê essas condições. Dê oportunidades, né, para os rapazes. Eu prefiro que isso seja realizado dentro da universidade do que eu ficar tratando com tráfico de droga, ficar tratando com outras questões que eles acabam sendo desviados para uma coisa mais positiva. Você falando de universidade, antes da gente caminhar para o final, você é o professor, e como é que você enxerga a nossa atual educação? O jovem, o adolescente... Ô Lu, é um desafio enorme a nova educação, porque nós utilizamos métodos da década de 60, de 50, para uma geração que é nascida no pós-internet, né? Os nossos alunos hoje, eles são, né, a gente chama de nat digital, né? Eles nasceram no digital. É diferente de nós, que nascemos no analógico, aprendemos uma parte considerável das nossas habilidades no analógico e migramos para o digital. Então, ontem um amigo meu estava falando assim, rapaz, eu encontrei uma carta que você me enviou quando a gente tinha 12 anos, a gente estava viajando, e era super comum a gente fazer carta, porque era a forma de comunicação que a gente tinha. Hoje a gente não manda um e-mail, porque a gente manda no Zap, a gente dialoga. Então, a educação precisa se reformular. E aí que vem a questão, por que jogos são importantes, por que hackathons, Startup Weekend, vários eventos são importantes, porque eles se conectam com essa nova geração, totalmente diferente da nossa. Agora, por outro lado, as famílias precisam observar, porque eles estão lendo menos, eles estão menos focados, né? Porque a internet, ela cria, né, esse turbilhão de informação. Nós precisamos ensinar essas pessoas. Você é professor, não sei como é que você enxerga isso, mas eu vejo cada vez mais pessoas que não sabem escrever. Eu vejo isso e na prática, Lu, a dificuldade de se expressar, porque quando a gente vê um Reels de 15 segundos, isso simplifica muito a linguagem. É importante que tenha isso? Porque isso faz parte da nova tecnologia, mas nós precisamos voltar as pessoas a aprender a ler, a escrever, a ponderar, a olhar no longo prazo,
Por quê? Porque essa visão de curto prazo tem feito que a gente viva eternamente em conflito. Por que é a visão de longo prazo? Eu falo que por que é importante você ler um romance? Porque você, ao ler o romance, você vai entender que existe o início, existe o clímax e existe a conclusão. Não é para você tomar partido nas primeiras páginas. Você vai ler o Machado de Assis, não adianta você tomar partido na primeira página não, porque vai acontecer tanta coisa que ao final vai ser difícil até você tomar partido. Isso amadurece o olhar. Hoje a gente não consegue ver um filme. O pessoal não tem paciência. Não tem paciência para ver um filme de 2 horas. Você já imaginou uma vida? Eu já falei aqui com você, a gente está vendo as pessoas pelo instante. A gente fala assim, fulano é bem sucedido, mas por que fulano é bem sucedido? Ah, porque ele ganhou dinheiro e ele está famoso. Tá, mas e o restante da vida dele? O que aconteceu? O que vai acontecer depois? Porque o bem-sucedido a gente apura ao final de uma vida. Eu falo que a gente, ao final de uma vida, a gente vai apurar. Fala assim, não, fulano foi bem-sucedido, né? Enfrentou vários desafios, se reencontrou, se renovou, soube superar dificuldades. Mas o olhar está muito instantâneo. Por isso que eu falo, a habilidade de falar, escrever, dialogar, elas são habilidades que você precisa desenvolver com mais leitura, com mais paciência, com mais dedicação. James, a última. Qual que é um projeto que você tem, que assim, esse é para dar início no meu próximo mandato? Quais projetos? Ou um que seja o seu menino ou menina dos olhos. Olha, nós agora aprovamos alguns projetos que geram mais transparência para a gestão pública. 2 deles que eu acho que são muito importantes. Um é a obrigação do secretariado prestar conta na Câmara semestralmente. A Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Saúde já são obrigadas por legislação federal a prestar conta, de 4 em 4 meses. Nós instituímos agora um projeto da minha autoria, de 6 em 6 meses, o secretário ir lá na Câmara prestar conta. O que ele fez? Fazer isso que eu estou fazendo aqui lá na Câmara. E um outro que é o pagamento em ordem cronológica, para evitar esse pagamento dos amigos em detrimento daqueles que você não tem simpatia. Controlando mais, dando mais controle para evitar a corrupção. Esses projetos foram aprovados agora. Eu quero, no próximo mandato, se ele vier, e eu espero que venha, a gente está trabalhando para isso, tem muita expectativa, agora fazer um mandato mais atuante nessa parte de audiência pública, de ir nas comunidades, de ouvir, de pegar essa legislação, né, de controle e fazer o balanceamento. Então, assim, a ideia agora eu falo que assim, amadurecido para fiscalizar, né? A gente está mais amadurecido para sermos independentes. Aumentar essa carga de possibilidades de fiscalizar. Não só fiscalizar o executivo, porque isso a gente já faz, mas fiscalizar as comunidades, saber o que as comunidades estão de fato precisando. Então esse né, um próximo passo que a gente quer dar nesse mandato. No próximo, né, que na verdade, ser o mandato com o maior número de audiências públicas, de conversas na comunidade, visitas às comunidades e a setores, né, importantes da sociedade em geral. Pois é, esse é um homem que trabalhou, continua trabalhando, vai trabalhar desde 2012 que você começou? Desde 2012 nós começamos na política, mas no movimento político... Esse homem ferve desde quando ele nasceu no movimento político. Obrigado, sucesso. E se você quer conhecer, tá aqui o site dele, entre, olhe, e tem as redes sociais, o Instagram dele, Jami Khalili, que está aqui também, tá bom? Siga que você vai ver que o homem, ele não para um segundo, tá? Exatamente. Beijo no coração de vocês. Até mais, pessoal.